direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Acabei de ler aqui o trecho de uma das instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que temos refletido neste momento, neste período do nosso programa. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aqui, numa comunicação que foi dada no ano de 1862 pelo Espírito de Santo Agostinho, ele nos traz a informação das condições da Terra como se nós já não soubéssemos, graças a esses ensinamentos mesmo. E ele reforça aqui tudo aquilo que já estamos desenvolvendo quando iniciamos o estudo desse capítulo. Ele nos fala aqui sobre a condição do nosso planeta. E para nós é urgente compreender então que estamos num mundo ainda de provas e expiações. Obviamente que passando para um próximo estágio, num longo processo de transição que já temos ouvido falar, já temos comentado e que nós aguardamos com muito anseio para que essa nova era se realize. Mas pelas situações que nós podemos considerar, pelo que nós temos ouvido e visto acontecer no mundo, parecendo um pouco distante a realização desse mundo de regeneração que nós estamos aguardando. Mas aqui Santo Agostinho ele nos desperta então para a compreensão de que esse mundo que nós vivemos, tal como ele é uma necessidade evolutiva para todos os que habitam aqui. Muitas vezes a gente, quando analisa as situações, a gente observa aquilo que nós gostaríamos de estar vivenciando, nós até suspeitamos, será que houve alguma falha, né? Por que eu tenho que estar vivendo nesse mundo agora? E quantas vezes a gente, diante das nossas provas, das nossas lutas, das experiências que nós temos, a gente chega a pensar, mas isso não era para mim, eu não tinha que estar passando por isso. Um fato é incontestável, as leis divinas são sempre sábias, são sempre justas, e elas dão a cada indivíduo a experiência que ele mais necessita. Talvez nós não sejamos espíritos que precisemos passar por grandes provas, por grandes lutas ainda, talvez elas estejam reservadas para o futuro, mas o fato é que a grande maioria dos habitantes da Terra passam por provas e expiações justamente porque necessitam. Alguém que não compreende a vida do ponto de vista espiritual vai argumentar, vai dizer, mas então quer dizer que tudo está legitimado? Todas as violências, todas as agressões, tudo aquilo que de desequilíbrio o homem tem gerado, não é que está legitimado, não é que está endossado, não é que nós apoiamos nenhum ato de violência. O fato é que quem parte de uma perspectiva de vida, de que existe uma inteligência suprema, que rege, controla, que sabiamente criou e conduz a sua criação, não vai poder admitir que as coisas aconteçam aleatoriamente. Não vai poder admitir, por exemplo, que existam injustiças na lei divina. Todos nós passamos então pelas experiências que nós necessitamos em função das nossas necessidades de aprendizado. Obviamente que os erros daqueles que se tornam voluntariamente instrumentos de progresso do outro nunca vão estar desculpados simplesmente, a não ser pela ignorância. Aí sim o espírito se torna, de certa forma, menos responsável pelos seus atos. Mas o fato é que os espíritos que habitam a Terra, em sua grande maioria, são espíritos que necessitam de provações e de expiações. Há uma pequena parcela, naturalmente, de espíritos que sofrem como consequência de uma atitude que eles tiveram na vida espiritual, quando decidiram vir ajudar a população terrena que está ainda em fase de aprendizado. São espíritos que se candidatam então a grandes dores, mas é a consequência de todos aqueles que realizam grandes obras.
é a consequência daqueles que têm a iniciativa de ajudar os que estão atrasados. Ele terá sim consequências que muitas vezes vão ser dolorosas, vão ser limitantes. Isso nos faz pensar então que esses espíritos, quando pedem para estar num mundo de provas e expiações para ajudar, eles estão ali entendendo que isso faz parte da lei divina. A abnegação, a renúncia em favor dos que se encontram necessitados. Mas esse número de espíritos ele é bem pequeno. Ele é, na verdade, comparativamente à população terrena de encarnados e desencarnados, um número menor, porque a grande maioria de espíritos que passam por grandes provações, por grandes lutas, para justamente evoluírem e um dia alcançar essa condição de aceitarem voluntariamente ou não um sofrimento para ajudar os anteriores ou os seus irmãos inferiores. Santo Agostinho desenvolve nessa comunicação de 1862 um pensamento que muitas vezes é difícil para as pessoas nos nossos dias, diante de tantas necessidades de revisão de atitudes, de uma necessidade urgente de mudarmos certos preconceitos, certas atitudes que a humanidade assumiu em todos esses milênios, de discriminar, de considerar como inferiores aqueles que apresentam condições de vida diferentes. E isso levantou até polêmicas em alguns meios, isso levantou as pessoas até se oporem, considerando que o Espiritismo era uma doutrina que legitimava a violência. Isso é uma colocação muito absurda, porque qualquer pessoa que minimamente formada do que postula o Espiritismo vai entender que ele é contra todas as formas de violência sempre, que ele é contrário a qualquer tipo de discriminação de qualquer natureza. O Espiritismo nos ensina que nós temos que ser necessariamente fraternos com todos. E quando nos julgamos sob algum aspecto da vida, em alguma condição diferenciada, nós temos que usar essa nossa diferença para auxiliar aqueles que se encontram numa situação que possamos considerar ali ainda na retaguarda da evolução. Por isso que dizer que o Espiritismo apoia qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de discriminação, é falta de compreensão dele próprio. Eu trago essas considerações porque nós vemos uma época que parece que tudo que se tenta contextualizar e falar, que acaba despertando nas pessoas muitas vezes reações até negativas. E muitas vezes uma leitura apressada de textos, desconsiderando a época em que foram escritos e a intenção dos autores, levam as pessoas a terem interpretações equivocadas. Eu falo isso porque na segunda parte dessa comunicação que nós estamos aqui analisando de Santo Agostinho, ele nos fala sobre as 3 categorias básicas, né? E nós lembramos que os espíritos, quando eles classificam algo, nunca é de forma absoluta, é sempre do ponto de vista didático, porque eles entendem que é uma grande diversidade de características, de naturezas entre os espíritos. Mas a colocação que ele faz aqui é meramente didática, ao dizer que existem basicamente 3 conjuntos de espíritos habitando o planeta. Isso no século XIX nós podemos considerar que perdura até hoje, o século XXI. A dos espíritos que denotam pela sua inteligência que não são espíritos ainda no estágio primitivo, são espíritos que estão na Terra, muitos deles passando por provas, por expiações, porque foram trazidos de outros mundos para aqui viver. Quanto ao número destes, nós não sabemos, assim, não há uma informação vinda do mundo espiritual fidedigna. Mas é fato, então, e isso já foi bem explicado, bem colocado em outros momentos, e no futuro voltaremos a dizer que são espíritos que vieram para habitar aqui entre as populações terrenas primitivas e que deram uma grande contribuição no avanço intelectual da humanidade, trouxeram saberes, conhecimentos desse mundo espiritual que habitaram antes de renascerem aqui naquelas famílias humanas primitivas, que já eram habitadas também por espíritos recém-criados, recém-atingidos ali à condição humana. Esse grupo de espíritos, então, veio para a Terra com um propósito, de sua própria evolução, na reparação dos seus erros através das expiações que eles aqui enfrentaram num mundo primitivo, num mundo hostil e num mundo ainda muito atrasado. Santo Agostinho também considera que existem outros 2 grupos, ou existia, né, outros 2 grupos naquele tempo, que ele chamou de raças semicivilizadas,
e aqui é importante considerar que naquela época, culturalmente, cientificamente, o termo raça era aceito para designar os diferentes grupos humanos vivendo em diferentes latitudes do globo. Esse termo, raça, ele surgiu, um grande debate em torno dele, ele foi abandonado e, do ponto de vista biológico, realmente não se considera a existência de nenhum tipo de raça na nossa espécie, porque raça na biologia tem um conceito diferente daquele que se usava para falar ali das sociedades humanas. Mas hoje é curioso que nós observamos que esse termo novamente volta nos discursos das pessoas que estão ali querendo justamente defender e que em outra época eram contrários ao emprego do grupo raça. Entendemos que Santo Agostinho, quando usou esse termo raça semi-civilizada, ele não estava querendo julgar ou dizer que nenhum grupo humano deveria ser tratado mal, porque ele pertence a um grupo que tem características ali próprias. E quando no Espiritismo a gente usa o termo primitivo, não é no sentido de legitimar nenhuma forma de dominação dos que se consideram superiores ou mais evoluídos. Aliás, a característica do espírito superior, do ponto de vista espiritual, nunca é de dominar, é sempre de servir. E isso é muito claro no Espiritismo e é muito curioso que as pessoas tentem confundir as coisas e tentem distorcer o conceito espírita. Eles usaram o termo raça porque era o termo usado na época, compreensível pelas pessoas que iam ler. E ele se refere então também às raças, e aí ele se dirige aos leitores dele, né? Naquela época o espírito, ao psicografar pelo médium, usa o termo as raças que chamais de selvagens. Estes dois grupos humanos então, aquilo que ele chamou de raças semicivilizadas e raças selvagens, usando a terminologia da época, por parte do espírito, sem nenhuma conotação de nenhum tipo de discriminação, no sentido de considerá-los legítima qualquer tipo de violência contra essas pessoas, ele usa o termo da época que era próprio para que as pessoas pudessem entender de quem ele estava se referindo. Então esses dois grupos, as raças semicivilizadas e as raças selvagens, nada mais eram do que de espíritos que estão em um processo evolutivo próprio aqui na Terra, em que eles vêm ao longo de muitos milhões de anos evoluindo nas formas que precederam as formas humanas, como nós tivemos uma ligeira demonstração no nosso episódio anterior. São espíritos que, como ele considerou, são espíritos recém-saídos da infância, ou seja, da infância espiritual, estão no domínio das suas características e das suas propriedades e que vão progressivamente evoluindo. São espíritos que vão apresentando um grau de evolução, de diferenciação e que vão progressivamente adquirindo características que os humanizam progressivamente. Também aqui sem nenhum tipo de conotação, sem nenhum tipo de julgamento dizendo que é legítimo nenhuma forma de dominação e violência sobre essas pessoas. O fato é que há uma diferença entre as pessoas em termos de comportamento, de atitude. Muito se falou em outros meios, né, de que moral, ética é um fruto da cultura, da civilização, mas isso nós sabemos que é da natureza espiritual do indivíduo. Porque sempre existiram em todas as sociedades indivíduos que se destacaram por valores, por princípios muito diferentes daquele do seu grupo. Eles não eram produtos do meio apenas. Eles não refletiam apenas ali um comportamento. Eram espíritos que sim, já tinham tido progresso, já tinham realizado a sua evolução em outros períodos, em outros momentos, e que escolhem nascer nesses grupos ou são levados a nascer ali por uma necessidade de auxiliar aquelas pessoas a compreenderem, a seguirem novos padrões, terem novas condutas. Então, quando ele se refere a esses grupos, né, nessa mensagem aqui em específico, ele está se referindo a essas diferenças que podem ser observadas em diferentes grupos humanos, né? Nós vamos observar que hoje é muito difícil a gente traçar esse limite, né, em toda a população humana, globalizada, em que tudo se misturou de uma tal forma em que uma sociedade passou a influenciar fortemente a outra, os costumes se misturaram de uma tal forma que hoje nós não podemos dizer que um povo é unicamente composto de espíritos recém-saídos da infância espiritual que estão iniciando a condição humana.
Nós observamos que vários dos comportamentos, dos princípios que qualquer grupo humano apresenta já denotam progresso. Mas existiram, em todas as épocas da humanidade passadas, comportamentos, atitudes que denotavam uma condição espiritual ainda primitiva, porque eram atos, eram práticas, eram costumes, crenças aceitos como adequados para aquela sociedade. E quando a gente vai fazer a análise disso, também não vai nenhum tipo de intenção nossa legitimar nenhum tipo de discriminação ou violência a essas pessoas. Por quê? Que viveram nessas épocas passadas ou que talvez até hoje em alguma parte do mundo ainda apresente esse comportamento. Porque muito provavelmente todos nós já passamos por esses estágios. É como se um adulto que compreende o desenvolvimento do ser humano desde a infância até a vida adulta começasse a reprovar o comportamento de uma criança, que ainda é infantil, que ainda tem os traços próprios ali da infância. Esse adulto demonstraria incapacidade de compreender a condição humana. Ele demonstraria que ele não entende que aquilo era próprio daquela idade. Então, quando nós vamos analisar esses comportamentos da humanidade em outras épocas e comportamentos da humanidade hoje no presente em algum agrupamento humano, também não é no sentido de dizer ou de dizer que por esses comportamentos é legítimo nenhuma forma de agressão a eles. Na verdade, quando nós levantamos isso é para mostrar que existem sim diferenças espirituais nos grupos humanos em que determinadas práticas já não são mais consideradas aceitáveis, porque a humanidade evoluiu, mudou, já não se admite mais. Mas nós vamos encontrar em todos os povos, de todas as latitudes, europeus, asiáticos, aqui das Américas, na África, na Oceania, em todos os lugares nós vamos encontrar então exemplos dessas atitudes, dessas características que demonstram que se tratam de espíritos ainda vivendo uma vida primitiva. Por exemplo, práticas como a de eliminar sumariamente uma criança que nascesse com deficiência. Em várias culturas do mundo isso existiu. Na Roma Antiga, na Grécia, entre os espartanos, entre os nossos indígenas aqui do Brasil, na África, em vários desses povos. Isso era uma instituição considerada aceita, abandonar uma criança. E se ela fosse então gêmeo, um dos dois tinha que ser ali abandonado. Se nascessem gêmeos, uma das crianças tinha que ser abandonadas ou ela tinha que ser morta. Vai aqui um julgamento a esses espíritos? Não, porque eles estavam na sua condição evolutiva naquele tempo, vivendo experiências que eles ainda não eram capazes de decidir, né? Eles ainda não tinham condições de reconhecer o que realmente era o certo diante ali dos desafios de uma vida tão limitada quanto aquela dos que viviam em condições bem primitivas, bem selvagens. Mas é um fato, existiu. À medida que a sociedade vai evoluindo, vai progredindo, a humanidade vai melhorando, essa prática vai sendo abandonada e hoje há um esforço intenso no mundo todo de que, se existir algum vestígio dessa prática em algum povo, que isso seja de alguma forma suprimido, que isso seja abandonado em definitivo. Isso significa que essas pessoas que eventualmente ainda possam ter isso como um traço ali de comportamento legitimado pela sua cultura, que eles devam ser alvo de alguma violência por fazerem isso? Não. São espíritos que precisam de uma educação que respeite a sua cultura, os seus valores, mas que não pode mais ser aceito, já que nós consideramos que toda a vida humana tem o seu valor e a sua importância. Nós vamos trazer também outros exemplos que, assim como esse do infanticídio, também não deve ser considerado por nós de uma forma a legitimar nenhum tipo de violência. Mas muitos povos tiveram e têm ainda em algumas culturas rituais de iniciação muito dolorosos, em que aquele que sai ali da infância, passando pela puberdade, para chegar à vida adulta, tem que submeter a certos atos ali violentos, tem que submeter a uma intensidade de dor para caracterizar ali a sua condição como adulto. Isso também é um vestígio de um estágio primitivo da humanidade. Outras práticas que existiram, que são bem mais remotas, embora ainda existam alguns traços delas em algumas culturas assim bem esparsas no mundo, é a questão do canibalismo, que por muitos séculos foi praticado em vários povos e era considerado então algo
compreensível dentro daquele contexto que eles viviam. Isso também é um traço de imperfeição desses irmãos, desses espíritos, e que muitos de nós fomos. Aliás, Kardec, numa das perguntas que ele faz aos espíritos, me foge agora exatamente qual, e o espírito fala, né, que ele próprio tinha sido um há muitas encarnações atrás, mostrando que todos nós aqui da Terra, quando vamos apreciar esses atos que hoje nós consideramos assim completamente rejeitáveis, nós estamos falando dos nossos próprios comportamentos em outras vidas. E por aí vai, e até hoje práticas que são condenáveis numa cultura, claramente assim pela maioria da humanidade, mas ainda que é muito resistente em alguns meios, como por exemplo a mutilação genital feminina, uma prática que é comum em algumas regiões do planeta, em que se faz ali a retirada de uma parte do genital feminino com o objetivo de que a mulher não sinta prazer. Isso revela então um grande atraso das comunidades que ainda praticam isso, que também deve ser, mais uma vez, fazendo a ressalva para aqueles que vivem policiando, né, as falas dos outros, sempre tentando encontrar um traço para acusá-los de racistas, de discriminadores, que não vai aqui uma condenação às pessoas que vivenciam essas práticas, mas que elas precisam ser suprimidas, precisam, porque elas geram dor, geram sofrimento. Outras questões que existem, que ainda é muito presente em algumas comunidades, por exemplo, considerar que a mulher no período menstrual estava vivenciando ali um estado de impureza e por isso ela deveria ser apartada da sociedade ali, daquele grupo que ela vivia. Em algumas regiões da Índia isso existe, em alguns povos indígenas aqui das Américas isso também existiu e deve existir ainda e persistir em alguns grupos isolados. Isso mostra ainda a necessidade de mudança, de transformação nessas mentalidades para reconhecer que o período menstrual é parte da natureza feminina, é algo tão sagrado quanto a própria vida, porque representa a própria possibilidade da mulher dar continuidade a essa vida. Então ainda é necessária uma mudança nessas mentalidades que ainda porventura pensem assim. E por aí vai, a lista é longa de todas essas práticas que indicam ainda um estágio primitivo na condição humana. E hoje nos caberia uma reflexão assim: o que hoje nós praticamos, que nós consideramos socialmente aceitável, eticamente é considerado condizente com a condição humana e que a população do futuro vai examinar e vai pensar: olha como nós éramos naquele passado. Olha como nós, habitantes lá do século XXI, pensávamos que era correto e hoje não é mais. Se a gente for observar muitos dos nossos hábitos, hoje nós vamos perceber que no futuro nós vamos condenar esses hábitos também. Por exemplo, e já falei isso em vários dos nossos vídeos, e é importante a gente sempre relembrar, existem muitas vezes atitudes nossas que nós consideramos naturais, que estariam supostamente dentro de um equilíbrio, já que a natureza nos permite, né? E aí a pergunta é: tudo que é permitido ao homem fazer realmente é importante, necessário, realmente é fundamental para ele? Tudo aquilo que nós podemos realizar realmente significa que devemos fazer? Isso porque muitos dos nossos hábitos nós muitas vezes legitimamos como aceitáveis porque é possível. Mas será que precisam ser feitos mesmo? Por exemplo, a nossa alimentação animal. Nós precisamos mesmo submeter tantos animais a tantas torturas para que produzam proteína em grande quantidade para a humanidade? Quando nós vamos descobrir como é a cadeia produtiva de todos os alimentos de origem animal, nós ficamos horrorizados com a brutalidade com que o ser humano trata os animais. Não sei se vocês sabem, mas a produção de ovos, né, gera filhotes, pintinhos, que são machos e fêmeas. As fêmeas, que são aquelas desejáveis ali para pôr ovos e fornecer essa importante proteína, e aliás eu ainda como ovo, não consigo ainda evitar isso, e venho pensando seriamente em abandonar, mas é um fato que eu preciso ainda resolver para mim, e por isso que ninguém se sinta acusado quando a gente traz esses exemplos, mas é um fato, é a verdade do que acontece. Bom, as fêmeas quando nascem são separadas, engordadas para que elas ponham ovos.
Os filhotes pintinhos, os machos, eles são mortos, porque eles não servem para ser engordados para virar carne depois. E eles são mortos de uma forma muito dolorosa e cruel. Eles são triturados vivos. Uma grande engrenagem lá, movida a um motor, joga o pintinho ali dentro e ele é triturado vivo. Imagine o número de seres em sofrimento. Estima-se que há algo em torno de 7 milhões de filhotes que são triturados todos os anos, ou até mais. Esse número a gente acha facilmente na internet. A pergunta é, né? Hoje nós aceitamos isso. Será que no futuro nós vamos continuar aceitando essa dor que nós causamos nesses pequenos seres? Quem já viu um filhotinho de galinha, um pintinho ali, amarelinho, a gente criava aquilo como criança, tinha um afeto enorme por eles. A gente admitiria torturá-los numa morte tão dolorosa? Por isso que hoje existe uma tentativa, né, não sei se já foi aprovado ou não, de proibir e determinar que as granjas façam um tipo de testagem que já é viável para se observar o ovo, se ele vai dar um macho ou uma fêmea, e destruir esse ovo antes dele dar origem ali ao pintinho, que é um animal que tem um sistema nervoso bem desenvolvido, capaz de sentir muita dor. Então há essa tendência de nós irmos suprimindo essa prática. Mas fica o outro lado desse problema, que é a ave que vai ser destinada a pôr ovos. Muitas granjas submetem esses animais a verdadeiras torturas, em gaiolas que são inadequadas, que são impróprias para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Muitas ali são privadas de espaço, passam por um grande estresse. Por isso que hoje há um apelo de certos comerciantes de fazerem então o uso, né, da criação desses animais em áreas livres. Mas ainda fica a dúvida, será que elas são realmente bem tratadas? Será que esse período de vida que elas vão ser exploradas, realmente elas estão tendo as condições dignas de vida? Alguém vai dizer, mas isso é natural, o homem sempre comeu os animais, e é verdade. Mas era natural também, nos períodos primitivos da humanidade, as guerras em que uma tribo ia lá, dominava a outra e devorava os seus adversários em atos de canibalismo para adquirir a força dele. Isso também já foi natural. Isso já faz parte do nosso comportamento. Hoje, quando eu trago esse exemplo aqui, que pode chocar e que pode trazer um desconforto para as pessoas ouvir, é para a gente refletir. Hoje pode existirem hábitos nossos que no futuro nós, em nossas novas reencarnações, vamos considerar, puxa, como aqueles habitantes faziam aquilo? E por aí vai, tem muita coisa, gente, que hoje nós achamos absolutamente normal, mas que no futuro elas serão condenadas. Nós podemos estudar muito sobre o que nós estamos fazendo no ambiente, a forma como exploram as pessoas. Essa semana mesmo fiquei sabendo de uma história lamentável, triste, né, de uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu a mãe e em seguida foi demitida do trabalho. Eu fico pensando que tipo de relações as pessoas ali, a título de produtividade, de interesse econômico, pode ter com um ser humano assim, que passa por um período de dor física, depois de dor emocional, simplesmente a pessoa é demitida. Ou quando você é demitido e não te dão uma justificativa plausível, né? Você tem ótimos desempenhos e as pessoas apenas dizem assim, é porque é uma decisão institucional. Que ética é essa? Que caráter é esse das pessoas que jogam com as vidas humanas, com a dor do próximo, com a dor dos outros seres vivos, tudo a pretexto de é aceitável, é normal, faz parte da nossa vida. Então, por isso que quando nós vamos condenar as ações da humanidade passada, nós podemos julgar pelos nossos valores atuais, né? Não podemos ser anacrônicos. Nós temos que compreender que as pessoas de uma época viveram de uma forma que era aquilo que elas entendiam. Como hoje, ao analisar esses comportamentos, nós vamos perceber que eles são contrários às leis divinas, mas é o que as pessoas ainda estão sendo capazes de corresponder. E no futuro nós vamos pensar, olha, eu fiz parte daquele processo triste e lamentável e vamos nos arrepender. Se hoje a gente já tem essa consciência, a gente precisa começar a mudar isso, porque é isso que vai acelerar esse processo de transição, de modificação planetária. Se hoje a gente já é capaz de refletir que talvez algo que é socialmente aceito, culturalmente aceito,
que é pela lei permitido, mas a gente considera que é contra a vida, que é contra o bem-estar, que é contra o ser humano, voluntariamente a gente tem que deixar, tem que abrir mão disso e não usar justificativas como estas. É permitido, é legal, é aceitável, é a minha sobrevivência, é a sobrevivência da minha família. Porque se nós já estamos despertos para algo, nós precisamos modificar o nosso comportamento. Nós temos que transformar. Cada um vai responder pelo nível de consciência que já atingiu sobre o que é o sofrimento do próximo, a dor do outro. Então nós precisamos reformular urgentemente esses conceitos. Então esse mundo de provas e expiações que nós vivemos, né, que ainda é a condição da Terra e que eu imagino pessoalmente vai se demorar muito ainda até a gente chegar nesse estágio de um mundo de regeneração. Imagino que nós estamos numa fase que é intermediária entre esses dois mundos. Nós vemos que muitas coisas precisam ser modificadas. E o fato é que nós ainda necessitamos dessas experiências para a nossa evolução. Como precisamos das experiências passadas que já superamos para vencermos as etapas anteriores. Então, antes de nós julgarmos, de nós condenarmos as pessoas no passado, né? Antes de nós acharmos que estavam erradas, precisamos pensar hoje o que nós estamos fazendo e que no futuro não vamos mais aprovar. E produzir essa mudança, porque é ela que vai acelerar esse processo de transformação do planeta. E que a gente possa se tornar merecedor desse novo mundo e que possamos trabalhar para que ele aconteça de fato, inicialmente em nós, porque aí sim é que as mudanças vão estar ocorrendo. Eu convido a todos então nesse instante para, em oração, nós elevarmos a Deus o nosso pensamento, rogando a inteligência suprema, a fonte eterna do amor, da bondade, aquele que é o Pai, a Mãe, que é o início de tudo, e que é a inteligência operosa, sábia, que a tudo conduz. Senhor da vida, nós desejamos, do fundo dos nossos corações, produzir mudanças significativas em nós, para o bem, para a paz, para a harmonia, para a compreensão, para o entendimento da dor e do sofrimento, Senhor. Que possamos, através das nossas ações, diminuir o impacto que nós causamos sobre as vidas de tantos seres que habitam este planeta. Humanos ou não, que todos possam ser por nós, Senhor, reverenciados e respeitados e protegidos. Que o nosso olhar, que a nossa análise sobre a vida do próximo seja repleta de compaixão, Senhor, de entendimento, e que possamos suprimir em nós qualquer crítica destrutiva, mas que sejamos capazes de discernir quais são as melhores ações para o espírito que progride, para o espírito que evolui. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que o Senhor possa auxiliar a humanidade toda neste longo processo, Senhor, de transformação em que vivemos. E que essas dores, Senhor, que esses sofrimentos que temos conhecimento, não sirva para nós como uma forma de nos entristecer, de nos amargurar, mas que inspirem profundo desejo de mudança de nossas atitudes, para que sejamos pacificadores, para que sejamos elementos que não mais causaremos dor sobre quem quer que seja. Que a nossa consciência nos conduza sempre de forma amorosa, pacífica, produzindo as mudanças que conseguimos sustentar. E que tenhamos a força moral de vencer a cada dia os desafios da vida. Que o Senhor possa inspirar, amparar, proteger e conduzir em paz, em harmonia,
todos os nossos amigos que nos acompanham, os inspirando em suas vidas, para que encontrem a paz, para que encontrem o equilíbrio e a harmonia. A nossa gratidão, Senhor, por tudo, que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Eu espero que elas possam contribuir com todos, ou para todos, que possam encontrar aí novos elementos para ter um novo direcionamento às suas vidas, sempre pensando que somos espíritos em aprendizagem aqui no mundo, e que a nós cabe unicamente amar e respeitar todas as formas de vida. Às vezes é um pouco doloroso a gente trazer notícias tão pesadas, mas elas nos ajudam a refletir e fazer novas escolhas em nossas vidas. E que esses exemplos tristes que eu fui aqui levado a trazer a vocês não sirvam de momento nenhum para nenhum tipo de reflexão mais amarga sobre a vida. Vamos produzir pensamentos aí de otimismo, de esperança, porque nós já vencemos muitos desafios, muitos. Daquele homem primitivo, como nós vimos no vídeo anterior, que todos nós fomos, hoje nós já somos seres que sonhamos com um novo mundo de paz, de harmonia, de respeito, de equilíbrio. Então nós progredimos bastante. Então não vamos esquecer isso. Estamos todos a caminho da luz. Um grande abraço a todos e até a próxima.